Bom dia, turma. Bom dia, professores. Nosso grupo vai falar um pouco sobre as afecções umbilicais em bezerros. O grupo é composto pela Lanis Proença, Bruna Caroline, Júlia Gomes, Juliana Cominato, Roberto Murilo e por mim, Renata Lopes. Bom, as afecções umbilicais são os principais problemas nos bezerros. Eles podem ter fatores ambientais, higiênicos, traumáticos, bacterianos e até congênitos. A grande importância dessas afecções é que vão trazer grandes perdas econômicas para o produtor, porque o bezerro vai ter uma diminuição do ganho de peso, e vai ter também uma menor taxa de crescimento, esse proprietário vai ter que arcar com os custos do tratamento, pode chegar a ter depreciação da carcaça e até levar à morte dos bezerros. Fisiologia. O cordão umbilical é uma das estruturas mais importantes presentes no feto, visto que garante a sua vida dentro do útero da mãe. Ele é responsável em garantir a boa nutrição, suprindo todas as necessidades do feto, além de realizar as trocas gasosas, porque o pulmão ainda não se encontra totalmente formado para realizá-las. Ele é formado a partir do saco amniótico e alantoide, e é composto por 2 veias e 2 artérias e o úraco. As veias e artérias são circundadas, protegidas e isoladas pela geleia de Wharton, que é responsável por proteger essas estruturas de qualquer tipo de ofensa, porque qualquer ofensa nessas estruturas pode custar a vida do feto. As veias e artérias se unem e se fundem na chegada do fígado, que é quem vai receber todos os nutrientes vindo da mãe pelo cordão umbilical, metabolizá-los e distribuí-los para o feto nutrindo. E além de tudo isso, o cordão umbilical possui células-tronco hematopoéticas e mesenquimais com diferencial de diferenciação multipotente, que está relacionada a diversos tipos de tratamento, além do tratamento da própria mãe durante a gestação. Anomalias congênitas. A onfalocele é caracterizada pela extrusão do conteúdo interno do abdômen pela base do cordão umbilical, que fica recoberta por uma película de peritônio e âmnion. Ela normalmente é causada por algum defeito na formação da parede do abdômen, normalmente associados a algum tipo de cromossopatia. Já a gastroquiese é uma extrusão do conteúdo do abdômen, também por uma má formação da parede abdominal, só que ela normalmente é localizada à direita do cordão, não na base do cordão umbilical. Ela é associada à persistência ou atrofia da veia umbilical, ou a acidentes intravasculares, deficiência em artérias, entre outros. Ambas as anomalias possuem seu diagnóstico baseado na ultrassonografia gestacional e são de correção cirúrgica, porém possuem prognósticos reservados devido às possíveis complicações e gravidades tanto da própria anomalia e tanto das consequências do próprio tratamento, que seria a correção cirúrgica. Nesse slide, podemos ver a diferenciação entre a onfalocele e a gastroquiese, no qual a onfalocele se dá pela extrusão pela base do cordão umbilical e a gastroquiese ao lado direito do cordão umbilical. E ao lado vemos um exemplo veterinário de um bezerro com onfalocele. Outra anomalia congênita é o nó verdadeiro, que é caracterizado pelo enlace de uma fração no cordão umbilical por uma passagem de uma brecha nele mesmo. Ele normalmente é causado pela movimentação fetal normal, porém, pela sua capacidade de obstrução e, consequentemente, morte fetal, é necessário um rigoroso monitoramento constante do bem-estar fetal, ou seja, a prevenção é a monitorização constante. O seu diagnóstico é feito por ultrassonografia com Doppler, pois sem o Doppler, alguns nós que podem ser muito pequenos não são detectados e o seu prognóstico é favorável se não houver complicações em cima do mesmo. Um cordão umbilical saudável deve ser espiralado, pois isso é ocasionado pela própria movimentação fetal, ou seja, um cordão umbilical não espiralado é uma anomalia congênita, está intimamente ligado com sofrimento fetal e ou anomalias. A ausência da espiral no cordão umbilical está intimamente ligado a aumento de chance de morte perinatal devido a essa falta de movimentação. O seu diagnóstico normalmente é por ultrassonografia e o seu prognóstico é muito desfavorável. Já a redução do diâmetro do lúmen do cordão, que é conhecido como uma anomalia congênita de estenose do cordão umbilical, que normalmente se dá na base da inserção do feto, está intimamente ligada à morte fetal intrauterina. O seu diagnóstico é feito por ultrassonografia, possui prognóstico reservado, pois depende muito de onde essa estenose está e o tamanho dessa estenose, mas, por sorte, é uma anomalia pouco comum.
Outra anomalia que temos é a artéria umbilical única, que é caracterizada pela ausência de uma das artérias umbilicais. Sua causa ainda permanece desconhecida, sendo que a principal hipótese é a atrofia da artéria faltante. Infelizmente, é comum e pode causar muitos problemas de nutrição, levando até a morte do feto. Já outro problema é a redução da geleia de Wharton, que também possui a sua causa desconhecida e a sua redução, principalmente a sua ausência, está diretamente ligada à morte fetal, por ter a sua função de nutrir o feto prejudicada. O seu diagnóstico é feito por ultrassonografia e possui um prognóstico extremamente reservado, pois depende de cada caso. E por fim, nas anomalias congênitas, temos os tumores do cordão umbilical, que vai depender do tipo, tamanho, localização e principalmente do comprometimento vascular que ele causa, e tudo isso influencia no prognóstico, que normalmente é reservado a cada caso. Seu diagnóstico é por ultrassonografia gestacional com Doppler para detectar os mínimos tumorzinhos que são pequenininhos, caso contrário, eles não são detectados. E tem que sempre lembrar que deve-se fazer o diagnóstico diferencial para pólipos, cistos, hérnias e afins. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre persistência do úraco, que é uma das patologias do nosso trabalho. O úraco, ele é uma estrutura cilíndrica que ele é presente durante o desenvolvimento embrionário e ele tem como função uma comunicação entre a vesícula urinária e o saco alantoide. Então ele sai do ápice do saco alantoide e junto com as outras estruturas do cordão umbilical, ele sai para o exterior do animal e ali ele vai despejando a urina para que depois ela seja encaminhada à placenta e seja eliminada pela urina materna. O úraco, durante o desenvolvimento do animal, ele tem que ter uma regressão para que ele perca todas as suas funções no nascimento do animal e a excreção urinária seja somente pela uretra. Quando isso não acontece, a gente tem algumas patologias e uma delas é a persistência do úraco. Quando o úraco se fecha completamente, no local dele a gente encontra no animal sadio o ligamento médio da bexiga e uma cicatriz no ápice da bexiga, em região mais cranial. Mais comum a gente encontrar o úraco persistente ou úraco patente, tanto faz, os dois nomes, em potros do que em bovinos. É uma doença não tão fácil de ser encontrada, ela é mais rara, porque é raro falhar, o fechamento completo, mas ela pode ocorrer também, tanto em pequenos quanto em grandes. Como falado anteriormente, nós temos 4 estruturas muito importantes nesta fase. Uma veia umbilical, que ela entra pelo cordão levando oxigênio para o animal e ela se liga no fígado. Temos 2 artérias que são essas laranjinhas meio avermelhadas que elas saem pelo cordão umbilical levando excretas e levando o CO2. E nós temos o úraco, que é esse amarelinho entre as 2 artérias que sai levando a urina. Esses 4 componentes formam um cordão umbilical que é revestido por um tecido amniótico e eles saem por um anel epitelizado, que mais para frente, se forma o umbigo fechadinho ali. O úraco persistente consiste quando tem falha no fechamento completo, ou seja, em algum segmento entre a bexiga até o umbigo existe alguma falha e o úraco continua extravasando urina, não deixando isso como função somente da uretra. Pode ser congênito, hereditário ou adquirido. Quando a gente fala em congênito hereditário, o animal vai nascer com isso. Então, o animal nasce, é congênito algum problema durante a gestação, hereditário ele herdou isso do pai ou da mãe. Em casos adquiridos, isso ocorre por causa de manejo excessivo do neonato, um corte do cordão umbilical antes do tempo, uma inflamação, infecção que foi causada ali que acaba desenvolvendo também a persistência. Tudo isso como meios adquiridos. Em partos normais, o cordão ele deve ser rompido para que existam algumas transformações, modificações anatofisiológicas ali, entre elas a estimulação da uretra, fechamento completo do úraco, e o animal começa a fazer uma micção somente pela uretra. Isso ocorre mais em animais jovens e é muito raro em animais adultos. Alguns sinais clínicos que a gente consegue observar é um volume abdominal bilateral e progressivo nesses animais, mais em região inferior de abdômen, chegando até um aspecto pendulado em 2 semanas. Bruxismo, cialorreia espessa espumosa, desidratação mesmo com o animal ingerindo água. A gente consegue observar um débito urinário fraco. A gente observa também um animal com dor. Em casos de infecção secundária por bactérias, a gente consegue ver pus, um flegmão, febre. Então, são alguns sinais clínicos que a gente observa no animal. Além de uma urina saindo por onde fica o umbigo, a gente encontra pelos úmidos, amarelados, odor de urina. Então, isso também é um sinal de persistência do úraco.
O diagnóstico é feito juntando a anamnese do animal, ou seja, quando ele nasceu, como foi o rompimento do cordão, se teve alguma intervenção, como foi, se tivemos algum manejo excessivo do animal, como foi o corte do umbigo, para saber se foi adquirido, a gente saber da linhagem do animal, para saber se é hereditário. A gente vai avaliar os sinais clínicos, ou seja, a clínica do animal, e também a gente vai fazer alguns exames físicos. Então, na auscultação, a gente vai perceber que tem uma interface líquida, e essa interface vai dificultar a auscultação dos movimentos ruminais. A gente também pode fazer uma pulsão no flanco direito e a gente vai encontrar um líquido amarelo cítrico e com odor meio amoníaco. A gente pode fazer também um exame de imagem, no caso a gente faz um ultrassom, a gente vai avaliar se as estruturas do úraco estão presentes e funcionais ainda. Alguns exames laboratoriais, como ureia e creatinina, vão estar elevados. A gente faz um exame do líquido peritoneal, a gente vai ter uma presença alta de ureia e no hemograma a gente tem uma hemoconcentração por conta da desidratação do animal. Em casos de animais que não tenham os sinais clínicos clássicos, por exemplo, a gente não encontra urina em volta do umbigo, a gente tem alguma dúvida, não consegue achar nada no ultrassom, a gente pode fazer laparotomia exploratória. Na laparotomia exploratória, a gente também já pode usar para fazer cirurgia. Então, após a tricotomia, discriminação com iodo e álcool, a gente faz uma anestesia em L invertido com o animal em posição quadrupedal no tronco de contenção. A gente usa lidocaína. Por fim, a gente faz a abertura, né? Faz a exploração, acha o divertículo do úraco e faz uma ligadura com fio de algodão. Ou ligadura, ou a gente faz a retirada das estruturas do úraco. Esses dois procedimentos podem ser feitos. As hérnias são caracterizadas pela protusão total ou parcial de um órgão através de um defeito da cavidade abdominal. Em sua maioria, as hérnias envolvem a protusão de conteúdos através da parede abdominal, diafragmática ou perineal. São de origem traumáticas, causadas por processos cirúrgicos ou degenerações, ou de origem congênita. São constituídas por 3 componentes, sendo eles o anel herniário, saco herniário e conteúdo herniário. O anel é o próprio defeito da cavidade, causado pela tentativa do organismo de curar aquele defeito, levando a um espessamento da borda devido à maturação de colágeno. O saco herniário é o tecido que cobre o conteúdo herniário, que em hérnias congênitas possui revestimento peritoneal. Porém, em hérnias causadas por traumas, esse revestimento pode não estar presente, podendo ocorrer tardiamente. São diferenciadas entre redutíveis e irredutíveis, sendo as redutíveis quando o conteúdo se mostra desprendido e com mobilidade, e as irredutíveis ou encarceradas quando o conteúdo está aderido ao tecido, sendo essas também as mais graves. As hérnias umbilicais são consideradas efeitos embrionários causados pelo mau fechamento do anel umbilical após o nascimento. Em sua grande maioria, são hereditárias, consequentes de um caráter poligênico inicial que envolve genes que se expressam de acordo com a raça, aconselhando-se assim que animais acometidos sejam retirados da reprodução. Podem não aparecer imediatamente após o nascimento, podendo um trauma ou obesidade do animal ser um fator desencadeante. As hérnias umbilicais adquiridas são mais raras, podendo acontecer devido a traumas causados pelo transporte de bezerros, coices ou pisadas de outros animais. Além disso, as onfalopatias também podem ser fatores predisponentes, devido a processos infecciosos como persistência do úraco, uraquites, onfaloflebites e onfalites. Os sinais clínicos, em caso de encarceramento de vísceras, envolvem um crescimento de massa na região umbilical, rígido, dolorido e irredutível, assim como o animal poderá apresentar êmese, anorexia e dor abdominal. Se a hérnia for pequena, possuirá um conteúdo macio e uniforme, provavelmente constituído por gordura ou pelo aumento. Em casos mais graves da hérnia umbilical, os animais podem ficar inquietos com manifestação de dor, apresentando tentativas de lambedura no local, evoluindo para inapetência, febre, peritonite, obstrução hemorrágica e morte. O diagnóstico é feito principalmente através do exame físico com a palpação abdominal, onde deve-se avaliar tamanho, forma, cor, se há presença de dor, temperatura e consistência alterada. Para o exame físico, o animal deve ser mantido em posição quadrupedal para que seja possível palpar todas as características das estruturas e se há redução ou não do conteúdo para o interior da cavidade. Além disso, a ultrassonografia é recomendada para fins diagnósticos e para determinar os locais e gravidade da infecção pós-operatório. O tratamento varia desde tratamentos conservativos,
como a utilização de pistas umbilicais, irritação com a utilização de iodo, alfinetes de segurança e bondagens, até tratamento cirúrgico como as técnicas de hérnia-rafia aberta ou fechada. A hérnia-rafia fechada, sem abertura do peritônio, é mais comumente utilizada em casos de hérnias pequenas, ao contrário da hérnia-rafia aberta, que permite uma inspeção completa das vísceras abdominais, proporcionando a remoção dos restos umbilicais, se for necessário. O prognóstico, em geral, é favorável, onde 80% dos animais melhoram sem complicações. Porém, isso depende do quadro de cada animal no pós-cirúrgico, do conteúdo herniário e da extensão do problema. Em casos de hérnias mais simples, o prognóstico é bom e em hérnias mais complicadas o prognóstico pode ser reservado. Em casos de tratamento cirúrgico em grandes animais, deve-se ser levado em conta o seu teor econômico, levando em consideração que o custo do tratamento pode ser alto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as infecções que acometem o coto umbilical. A fase neonatal é a mais crítica para a sobrevivência dos bezerros, e ela depende diretamente da combinação de transferência passiva de monoglobulinas e de cuidados sanitários adequados tanto com o ambiente quanto com o próprio bezerro. O coto umbilical é a estrutura remanescente do cordão umbilical, que fica atrelada ao corpo do recém-nascido. E por ter acesso direto ao leito vascular antes da cicatrização, acaba se tornando uma das áreas mais suscetíveis à entrada de bactéria nos neonatos, podendo não só desenvolver uma infecção local, mas também disseminando para a circulação e afetando outros órgãos. Por esse motivo, as onfalopatias estão entre as 5 enfermidades mais relevantes e com maior impacto econômico nos bovinos neonatos de corte e de leite. As infecções umbilicais podem ser divididas entre extra-abdominais, que são as onfalites, e as intra-abdominais, que cada uma vai ter o seu próprio nome, conforme eu vou mostrar mais pra frente. Um levantamento feito em diversos países descreveu que as infecções umbilicais representam cerca de 10% em média das causas de morte em bezerros com até 8 meses de idade. No Brasil, esse número, levantado entre 2002 e 2009, mostrou que, dependendo do estado, pode variar de 28% a 42%. Bom, os fatores que predispõem a essa infecção passam por erros no manejo sanitário, como a falta de higiene no ambiente e a negligência na asepsia do coto umbilical, falha na transferência de imunidade passiva, ou seja, quando o bezerro não ingere o colostro dentro das 36 horas após o parto, ou outros fatores como coto umbilical muito grande ou muito curto, alterações morfológicas como maior volume na região abdominal ou umbigo pendular, o tipo de parto, como nas cesarianas, onde ocorre um atraso na retração do cordão umbilical, ou lesões na estrutura do coto durante o parto distóxico, e alta de densidade populacional. A evolução do quadro se dá da seguinte maneira. Inicialmente, ocorre o acometimento das porções externas do coto umbilical, que se chama de onfalite aguda ou flegmonosa. Esse quadro pode ocorrer desde as primeiras horas até as primeiras semanas após o nascimento, sendo mais comum nas primeiras 3 semanas. Depois, você evolui para uma formação de abscesso, tornando-se uma onfalite crônica ou apostematosa. Se não for tratada, essa infecção pode se estender para as estruturas intraabdominais, adquirindo o nome conforme a estrutura acometida. Então, nessa tabela que vocês podem observar, estão correlacionados os nomes das doenças de acordo com as estruturas que elas estão acometidas. Então, por exemplo, uma uraqueite seria uma infecção que atinge o úraco e pode acometer a bexiga, levando a uma cistite. A onfaloflebite seria a infecção que se estende no sentido cranial pelas veias umbilicais e pode alcançar o parênquima hepático e atingir a veia cava caudal. A onfaloarterite é a infecção que se propaga no sentido caudal pelas artérias ilíacas e pode levar ao comprometimento das articulações posteriores. E em casos mais graves, a infecção pode se espalhar de forma sistêmica, levando o animal à septicemia e à morte. Diversas pesquisas na área levaram à conclusão de que geralmente há uma infecção mista, gram-positiva e gram-negativa. Em relação à cultura de suave umbilical, as bactérias mais comumente encontradas foram Staphylococcus sp, E. coli, Enterobacter, Micrococcus sp, Proteus sp, Streptococcus sp, Bacillus sp, Serratia, Citrobacter, entre outras que estão listadas aí na tela. Já na hemocultura, foram mais encontradas Staphylococcus, E. coli, Bacillus, Pseudomonas e Streptococcus, sendo que as bactérias mais comumente relacionadas à septicemia foram E. coli e Salmonella sp. Os sinais clínicos indicativos de infecção do coto umbilical são aumento de volume local, a hiperemia, o aumento de temperatura local, sensibilidade à palpação, espessamento das estruturas umbilicais tanto externas quanto internas,
a presença de abscesso ou fístulas com secreção purulenta, hemorragias ou miíases, que são bem comuns, e outras como febre, diarreia, inapetência, dificuldade de urinar ou até dor articular, conforme a evolução do quadro. Inicialmente, o diagnóstico é feito através da anamnese, inspeção e exame físico. Como exames complementares, podem ser pedidos hemograma, leucograma, radiografia contrastada e ultrassonografia de abdômen para tentar identificar a extensão dessa lesão e a presença de abscessos, e os exames confirmatórios, que vão ser a cultura bacteriana e o antibiograma de suave umbilical e hemocultura. A doença também é classificada do grau 0 ao 4, de acordo com as estruturas acometidas e a gravidade do quadro geral do animal. Então, o grau 0 seria com ausência de processos inflamatórios ou outras alterações. O grau 1, já uma infecção leve com inflamação restrita aos componentes externos do umbigo. O grau 2, que seria uma infecção moderada, já atingindo os componentes intraabdominais do umbigo, mas sem sintomas gerais. O grau 3 seria uma infecção intensa dos componentes intraabdominais com sintomas gerais, e o grau 4 sendo considerado grave, que seria a inflamação dos componentes intraabdominais do umbigo com sintomas gerais e complicações como poliartrite, broncopneumonia, diarreia e etc. Bom, seguindo a explicação da onfalite como uma infecção extraabdominal, eu vou falar um pouco agora sobre as infecções intraabdominais. Iniciando com a onfloflebite, que dentre todos os neonatos é mais comum nos bezerros, e que nada mais é, como a Juliana descreveu, quando as infecções do coto umbilical, dada pela desinfecção incorreta ou ineficaz, migram pela veia umbilical em sentido cranial, podendo alcançar o parênquima hepático, a veia caudal e assim acesso ao coração e os pulmões, facilitando o processo de sepse. Então, as complicações ligadas à onflebite são as tromboses, causadas pelas alterações da cascata de coagulação, causada pelos processos infecciosos, a toxemia crônica, causada pela alteração hepática, assim como a hepatite, os abscessos hepáticos e a insuficiência hepática, podendo também causar peritonite, as broncopneumonias, os abscessos pulmonares, quando essa infecção chega nos pulmões, e até as miocardites, quando chega no coração. A onfaloartrite é quando a infecção acomete as artérias umbilicais em sentido caudal, evoluindo para a artéria ilíaca e as artérias femorais, seguindo para os membros posteriores e acometendo as articulações. A complicação desse quadro também são as tromboses, a toxemia crônica, a peritonite e a poliartrite. Outra complicação ainda é a onfaloraquite, que é quando essa infecção ultrapassa o úrico, causando alteração na vesícula urinária, podendo chegar nos rins. Nos animais onde existe a persistência do úrico, vai ter uma predisposição para essa enfermidade. As complicações podem levar a cistites, as nefrites e também a peritonite. Então, o tratamento das onfalopatias de origem extraabdominais pode ser feito pela drenagem do pus, a lavagem diária do coto com antisséptico, além da utilização de antimicrobianos parenterais, e ainda pode ser feita a remoção cirúrgica das estruturas acometidas. Já nas infecções intraabdominais, pode ser feita a antibiótico-terapia sistêmica, iniciando com antibióticos de amplo espectro, como a sulfonamida com trimipropin, ou com a tetraciclina, ou com a penicilina, seguindo da associação de antibióticos específicos após a cultura e antibiograma. E pode ser realizada também a remoção cirúrgica das regiões acometidas, quando possível. Juntamente com os antibióticos, pode ser realizado o tratamento suporte com o anti-inflamatório. E nos animais mais acometidos, principalmente, pode ser realizada a fluidoterapia e o manejo nutricional adequado. Lembrando que cada alteração provinda dessas infecções vai exigir uma terapia adequada para o quadro que o animal está se encontrando. Aqui, como uma curiosidade, tem esse artigo, que é uma avaliação ultrassonográfica da evolução das estruturas umbilicais extra- e intracavitárias em bezerros concebidos naturalmente e produzidos em fertilização in vitro. Nesse artigo, então, ele vai trazer a discussão sobre a possibilidade da fertilização in vitro ser uma predisposição das onfalopatias, comparando com os nascimentos naturais. Foi comprovado com esse estudo que os animais concebidos por fertilização in vitro possuem um calibre maior dos vasos umbilicais do ducto talantoide, mas que isso não foi visto como motivo suficiente para causar impacto na saúde e para uma predisposição dessas infecções nos cotos umbilicais, trazendo, então, que para essa afirmação são necessários mais estudos. Por se tratarem de animais de produção, a prevenção das onfalopatias infecciosas é o ponto mais importante. A prevenção é feita através da cura do umbigo o mais rápido possível, com uma solução alcoólica, para desidratar e desinfectar o cordão umbilical.
deve ser feita banhando esse cordão 2 vezes por dia até a sua queda. É recomendado o uso de iodo 10%. Por causa da sua coloração avermelhada, o veterinário pode ter certeza que esse bezerro está sendo tratado. Portanto, a somatória do iodo com a higienização e o monitoramento levam a grandes taxas de sucesso das onfalopatias infecciosas. Durante nossas pesquisas, encontramos estudos que comparam diversas formas de tratamento em diferentes dias pós-nascimento do bezerro, com diferentes scores de cordão umbilical, sendo score 0 um cordão umbilical saudável e score 3 um cordão umbilical inflamado com alterações sistêmicas. A conclusão desse artigo é que o melhor tratamento é a associação entre antissépticos locais, larvicidas e antibióticos. Aqui estão as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada!